Olá pessoal, eu sou o Vitor Assis, faixa preta de Jiu-Jitsu, educador físico, e vou estar iniciando aqui um novo post que eu vou estar inserindo agora no conteúdo da Team Assis, tá? Esse conteúdo, Conexão Marcial, é um conteúdo que ele é voltado não somente ao Jiu-Jitsu, tá? O Conexão Marcial ele trata basicamente sobre conceitos, filosofia, história, que estão relacionados às artes marciais, não só ao jiu-jitsu, mas sim a várias artes marciais. É lógico que o foco maior vão ser as artes marciais japonesas, né? Mas nada que não possa fugir a conceitos de outras artes marciais também, tá? Então não vai ser um conteúdo exclusivo do jiu-jitsu. Qualquer praticante de arte marcial, eu espero estar contribuindo aqui em geral. E por que conexão marcial? Porque conexão significa união, né? E por que marcial? De qualquer tipo de modalidade de luta ou arte marcial que possa estar inserido nesse meio, beleza? Então assim, o primeiro vídeo que eu vou falar hoje, eu coloquei assim o tema, o que leva uma pessoa ao Budô, né? Primeiro, para quem não conhece o termo Budô, Bu vem do japonês, né, do Nihongo, de guerra, de militar, de marcial. Do significa caminho, caminho espiritual. Então seria um caminho espiritual marcial, né? Um caminho marcial, um caminho da guerra, né? Mas num sentido espiritual, de evolução pessoal, tá? Então o Budô é um termo que é utilizado pelos orientais, que pode ser traduzido de certa forma até como arte marcial. E o Budô, ele comporta um monte de artes, né? O Judo, o Aikido, o Kendo, várias artes marciais e outras, é claro, elas estão inseridas nesse contexto, que são as artes que são praticadas para um desenvolvimento pessoal, um autoconhecimento, tá? E a pergunta que eu deixei, né, para instigar é: o que leva uma pessoa ao Budô? Qual o motivo da pessoa começar a praticar uma determinada modalidade, né? No Japão tem um termo que chama Hoshin, ou Oshin, basicamente, que significa que é a motivação que a pessoa é atraída para a prática do Budô ou para alguma arte igualmente profunda, tá? E essa palavra, geralmente, ela está associada a um despertar religioso ou uma conversão espiritual, porque conforme eu falei, o Budô ele não é só aquela execução da técnica pura e simplesmente, mas sim uma forma de exercício que vai engrandecer essa pessoa e ajudar ela no seu autodesenvolvimento. Ele ultrapassa daquela simples questão técnica relacionada da arte marcial, e ela trata muito mais do desenvolvimento daquela pessoa, daquele indivíduo como um todo, tá? E nesse contexto também ela pode ser considerada como um ato de virar uma página, né? Então o Hoshin ou Oshin, ele é um termo utilizado para aquela motivação inicial que leva a gente a praticar um determinado estilo, uma determinada luta, uma determinada arte marcial, né? Muita gente pergunta para mim quais foram os motivos que me levaram às artes marciais. Então eu vou conceituar de ponto a ponto da minha vida, né? Eu, quando era criança, eu sofri bullying, né? Então, um dos motivos que me levou para as artes marciais foi que a minha mãe decidiu que eu devia aprender a me defender. Então, quando eu era pequeno, minha mãe me introduziu numa arte marcial brasileira chamada Taekwondo. É uma arte marcial que foi criada lá em São Caetano do Sul, pelo mestre Alberto Scherk. E ela é um estilo de defesa pessoal brasileiro, ela é muito parecida com Karatê e com Kung Fu, né? E eu pratiquei ela por algum tempo. Mas eu vou ser sincero que naquela época não funcionou tão bem, porque eu sofri agressão, né? Igual eu falei, eu sofria bullying, então eu era agredido no caminho para a escola, na escola. E aí nessa arte marcial eu comecei a praticar, mas não foi suficiente para resolver esse tipo de problema, né? Então eu brinco que eu apanhava duas vezes, porque eu não sabia me defender ainda na rua, e aí eu comecei a treinar uma modalidade e estava apanhando os graduados, porque eu também não sabia me defender. Então ao invés de apanhar uma vez, eu apanhava duas, né? Eu brinco em relação a isso. Mas foi uma arte marcial que me deu muita base, me deu uma noção marcial muito grande e me fez pegar gosto pelas artes marciais, e foi a forma que eu fui introduzida no Budô.
E aí eu treinei até o ensino médio. No ensino médio eu tive que dar uma parada, fui fazer faculdade. E quando eu saí da faculdade e decidi entrar na área da educação física, por não estar praticando uma atividade física, porque eu trabalhava e estudava, eu não conseguia fazer uma atividade, então eu estava um pouquinho acima do peso. E eu decidi fazer uma atividade física quando eu saí da academia, da faculdade, perdão, para começar a atuar como educador físico. E aí, em vez de fazer um treino de corrida, de pedalada, de natação, eu decidi fazer uma arte marcial. E na época que eu voltei, né, a praticar, que eu saí da faculdade, estava muito na moda Muay Thai. Então, eu comecei a praticar Muay Thai ao término da faculdade. Que me levou a praticar uma arte marcial novamente foi a vontade de perder peso, a vontade de me condicionar fisicamente, a vontade de experimentar essa arte marcial que estava na moda, que eu sempre tive muita curiosidade, e na época, como não era tão popular assim, tinha muito misticismo em relação ao Muay Thai, e aí eu comecei a treinar o Muay Thai. E nessa época, por já ter uma noção de chutes por conta do Taekwondo, eu ia muito bem na parte de chutes, mas eu ia muito mal na parte de soco. Decidi começar a treinar o boxe para melhorar o Muay Thai. Então eu treinava Muay Thai e boxe na sequência para emagrecer, para me condicionar, mas eu sempre tive um gosto pelas artes marciais. Como eu estava indo bem, estava me desenvolvendo bem, eu falei, poxa, agora eu vou começar a treinar o MMA, porque estava muito na moda, né, o Pride, os lutadores de MMA, Vanderlei Silva, a galera despontando no Japão. E aí eu, por estar treinando Muay Thai, eu falei, obviamente eu vou me dar bem no MMA. E aí eu comecei a treinar MMA, e aí eu fui muito mal, e aí, porque eu não sabia nada de chão, eu tinha noção de soco, chute, joelhada, cotovelada, né, a parte de strike, de golpes contusivos, mas eu não sabia bem lutar a luta de chão, não sabia nada de chão. E aí foi onde eu cheguei no meu professor na época e falei, olha, eu queria começar a treinar chão, mas eu não gosto de chão, eu quero começar a treinar só para aprender a me defender no MMA. E aí, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, eu comecei a treinar o Submission, que hoje é o que a gente chama de no-gi, né, que é a luta de chão sem kimono. E aí eu comecei a gostar, né, eu não imaginava que eu fosse começar a gostar, então eu comecei o no-gi, para entender como funcionava a parte técnica de chão do MMA. Comecei a gostar, comecei a pegar gosto, e aí eu pedi para o professor para começar a treinar de kimono. Ele prontamente atendeu ao meu desejo, me incentivou a começar, e dali para frente eu vim estudando, treinando, praticando, né? E foi assim que eu entrei no jiu-jitsu. Então, só recapitulando. Primeiro eu comecei a treinar taekwondo porque eu sofria bullying, eu era criança. Depois eu voltei a treinar arte marcial, fui começar a treinar o Muay Thai, porque eu queria perder peso, me condicionar fisicamente. Na sequência eu comecei a treinar boxe, porque eu queria melhorar a parte de soco do Muay Thai. Depois eu comecei a treinar o MMA, porque era um negócio que estava super na moda, eu sempre tive vontade de fazer. Depois eu comecei a treinar o No-Gi, que é a luta de chão, né, o jiu-jitsu sem kimono. E posteriormente eu comecei a treinar, o No-Gi foi para melhorar o MMA, e depois eu comecei a treinar o Jiu-Jitsu porque eu estava gostando dos ensinamentos da luta de chão, né? Então foi basicamente esses motivos que me levaram a começar essas artes marciais, esses estilos de luta, e foram os motivos iniciais para eu estar praticando, né, essas modalidades que constituem também, de uma certa forma, o Budô. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like. Quiser fazer alguma pergunta ou deixar algum comentário, pode usar o campo de comentários ou pode mandar no meu direct. E quem gosta do nosso conteúdo da Team Assis, acompanha a Team Assis.